Sonic Vanity, começou, vamos começar mais um vídeo aí, esse vídeo também pautado aí numa pergunta feita por um inscrito aqui do canal, agradeço todas as perguntas. A pergunta era como eram os Vênetos antigos, mas as características dessas pessoas, que cor de cabelo tinha, que cor de pele tinha, olhos e assim por diante, né? Digamos, as características dessas pessoas mesmo, né? O fenótipo, enfim. Então, antes disso, antes de a gente falar sobre isso aqui, curte o vídeo, não deixa de se inscrever no canal aí e deixa o seu comentário também para que a gente consiga responder mais coisas, porque se você me ajuda, eu também consigo te ajudar de algum modo ou de outro. Muito bem, pessoal, eu sou Fernando Menegatti, aqui é o canal Lenguamare, você é bem-vindo, obviamente. Os Vênetos antigos, existe... digamos, muita contradição, né? Existem muitas teorias, muitas ideologias, às vezes as universidades mais atrapalham do que ajudam e muito depende de quem está escrevendo as coisas, né? Mas o que a gente pode chegar a uma conclusão? A gente pode dar uma olhada lá nos clássicos, por exemplo, e quando eu digo clássicos, são autores da antiguidade. Os autores da antiguidade, os geógrafos, filósofos, historiadores, já existiam essas pessoas na época, eles percorriam, eram pessoas enfim, curiosas, né? E percorriam praticamente todos os lugares, percorriam muitas cidades da Europa, muitas tribos, né? Muitas regiões da Europa. Existiam, às vezes não existiam tantas cidades, mas sim regiões tribais da Europa para conhecer esses novos povos, porque imagina o cara lá na Grécia, já tinha ali uma civilização até ok, legal, e aí ele ouvia que lá, não sei aonde, lá para cima, tinha uma tribo que comia não sei o que fazia tal coisa, que sacrificava não sei o que. Geralmente, quando a pessoa ela era um geógrafo, era um historiador, ou assim, um antropólogo, né, digamos assim, de natureza, ela tinha muita curiosidade de conhecer e também de relatar isso, escrever e depois trazer isso a público, né? Então, essas pessoas aí, elas acabavam indo para outros lugares e documentavam isso. E também os militares, como Júlio César, por exemplo, já no tempo dos romanos, esses militares que faziam campanhas mais árduas, campanhas mais longínquas, assim, né? Eles acabavam relatando muita coisa. O que eu quero falar aqui é de um sujeito chamado Strabo. Strabo escreve algo muito interessante sobre os Vênetos antigos. Ele escreve prioritariamente que os Vênetos eram um povo, enfim, hospitaleiro ali, com as pessoas que chegavam em paz, né, de fora, e ele escreve dois pontos assim que eu acho curioso sobre as características dos Vênetos antigos. São essas, ele diz que eram pessoas, primeiramente, antes de escrever a característica, ele diz que eram pessoas que viviam bastante, né? Viviam até sei lá que idade e chegavam a um ponto assim da velhice muito, ele descreve como belo, assim, porque a pessoa viveu bastante e com saúde vivia, né? Aí ele atribuía isso ao clima, né? Ao clima bom daquele local, a vegetação, os animais, a alimentação daquelas pessoas. Ele até diz que belos velhinhos, né, que se podia enxergar naquele local, né, as pessoas viviam muito. Mas algo muito interessante que intriga as pessoas, e a gente está falando assim dos paleovênetos, daquelas pessoas dos vênetos que não existia romano naquela época, não foi antes dos celtas chegarem ali, das invasões germânicas. A gente está falando isso, idade do bronze, tá, pessoal? Idade do bronze. Isso aqui, viking, celta, essas coisas, ostrogodos, longobardos, isso aí geralmente a gente vem lá da idade do ferro, ok? Para dentro da Itália, que isso aí vai depois da idade do bronze. Idade do bronze, quando chegaram ali os Vênetos antigos, tinha o quê? Tinha os etruscos lá embaixo, lá no centro, tinha lá no sul, lá os outros povos e tal, os gregos e mais quase ninguém, tá? Os ilírios ali que começam a se formar, né? No Mar Adriático, até inclusive eu vou fazer um outro vídeo aí que eu posso falar mais sobre esses contatos entre esses povos, mas o mais interessante é que Strabo ele menciona que os vênetos eram loiros, a maior parte, obviamente não todos, né? Mas que bastante, né? Bastante pessoas tinham esse tom de cabelo loiro, e aí ele descreve tal, que as mulheres eram cheinhas, alguma coisa assim, ok? Mas o mais interessante era isso daí. Que os vênetos, ele descreve que os vênetos eram altos e loiros, tá? Mas não todos, é óbvio, né? Ele descreve que havia uma grande porcentagem dessas pessoas.
E aí, algo muito intrigante que eu também li num artigo é que eles começam a fazer um confronto, né? Um confronto entre a cultura, entre língua, isso aqui eu posso falar melhor no outro vídeo também, confronto e língua, que talvez os vênetos poderiam aí, eles terem feito parte, digamos, daquela confederação tribal dos ilírios, né? Mas vocês sabem que os ilírios não eram ilírios. O que eu quero falar com isso? Eu quero dizer que apenas um dos povos da confederação dos ilírios eram realmente ilírios, né? E depois todos os outros foram chamados de ilírios porque era isso que os gregos falavam, né? Eles entraram em contato com uma tribo e começaram a falar que todos os outros eram ilírios também. Mas não é verdade. Cada um tinha um nome, cada um se conhecia de um outro jeito. Mas talvez depois, né, talvez provavelmente os vênetos eles tivessem feito parte aí dessa confederação do que antigamente foi conhecido como ilírios e aí posteriormente começaram a desmembrar muitas coisas aí. Eu posso falar melhor num outro vídeo para não estender demais isso aqui. Agora, tomando por base isso daqui, tá? Tomando por base essa, digamos, essa confederação dos ilírios, e tomando por base com o que nos traz, né, a literatura clássica, com Strabo, dizendo algumas características dos vênetos, eu posso chegar à conclusão que, por exemplo, sempre existiram pessoas loiras. Isso aqui, às vezes, é uma dúvida que o pessoal deixa aqui no canal. Ah, essa característica aí de loiro e olho azul e não sei o que, da onde vem, né? Porque as pessoas têm a ideia que os povos da Península Itálica, eles são todos latinos. São todos de cabelo preto, de olho escuro e tal. Mas não é assim que funciona, pessoal. Não é que todo mundo é latino. Na verdade, são povos diferentes ali dentro. Mas o que acontece é que, segundo esses, né, esses relatos que a gente tem aqui, e se a gente for pegar os ilírios também, eles são uma cruz entre os proto-ilírios e os proto-germânicos, né? Então, na verdade, existe aí entendeu? Existe uma cruzazinha ali que, né, tá explicado ali. Então, se a gente for pegar ali o início dos vênetos antigos, e já colocando para vocês que vênetos antigos, toda a literatura, todo mundo fala que era uma etnia própria, ok. Mas lá a base de toda a etnia própria, na verdade, ela sempre tem outras misturas ali, porque o humano não nasce da terra ali, né, ou nem da árvore, pronto, essa aqui é a minha etnia. Na verdade, foi feito por outras ali ao passar dos séculos, né, o caldeirão ali das etnias. Então, se a gente considera que os vênetos tinham alguma coisa ali com os ilírios, que era proto-ilírio mais proto-germânico, essa concepção da raça deles ali, da etnia, então faz um pouco sentido que o Strabo fala que existiam pessoas já loiras ali, sem ter tido invasão germânica, sem ter tido contato com ninguém, tá? Então, pegando esse aspecto aqui, sim. Então sempre se teve aí vênetos, assim, vênetos de cabelo castanho, vênetos de cabelo ruivo também, vênetos de cabelo loiro, tá? Ok? Sempre se teve, se a gente pegar essa base aqui literária, a gente consegue chegar digamos, nessa conclusão aqui. Então não é essencialmente assim, uma exclusividade do que aconteceu depois, na Idade Média, né, das invasões bárbaras. Claro que isso adicionou ainda mais, né, para muitos povos. Aí, todo o interior do Vêneto foi dominado, sim, pelos bárbaros. Né? Quando eu falo bárbaros, eu falo uma infinidade deles, né, vários outros bárbaros, né, longobardos, ostrogodos e assim por diante, e que isso só veio adicionar, obviamente, essa característica germânica, mas os vênetos, muitas pessoas ali, né, na tribo dos vênetos já portavam essa característica desde o princípio, segundo Strabo, né, e segundo também essa base genética dos ilírios, que se a gente conseguir aproximar um pouco os vênetos dos ilírios, né, que estava tudo mais ou menos ali, que é um início proto-ilírio, mas proto-germânico, talvez a gente já chega ali, uma solução plausível para isso. Ok? Agradeço vocês. Deixa aí no comentário o que você acha. Você também, você sabia disso? Você acha que os vênetos, eles faziam parte dessa confederação aí dos ilírios, como eu supus aí para vocês, mas também com base no artigo que eu li. Então deixa aí, você tem pessoas, enfim, de loiros na família, você sabe alguma história, né? Se isso daqui tem alguma coisa de invasão bárbara germânica, alguma história lá do início, né? Então deixa aí no comentário, quem sabe eu posso fazer um outro vídeo a partir disso. Vi ringrazio a multi e ciao ciao.